Quem nunca passou por isso, né? Aquela manhã gelada, um compromisso importante, a gente está com pressa, entra no carro, vira a chave e... silêncio. Ou pior, aqueles são fracos, sabe? Desanimador, do motor tentando, mas sem força para pegar. Com certeza uma das situações mais frustrantes para qualquer motorista. É exatamente esse som que a gente está falando. Aquele nhé, 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 bem lento, a famosa partida arrastada. As luzes do painel até piscam fracas, dá para ver que o carro está pedindo socorro. Esses são sintomas que todo mundo que dirige reconhece na hora, né? São os primeiros sinais de alerta. Mas e aí? Diante disso, o que um profissional faz primeiro? Qual que é o caminho certo para não cair num diagnóstico errado? Ok, vamos lá. O primeiro passo, e o mais importante, é evitar a armadilha mais comum de todas. Uma que engana até gente experiente. A armadilha dos 12 volts. Achar que só a tensão da bateria conta a história toda. Olha, esse é o erro número 1. Exato. É aquele procedimento padrão que todo mundo faz, né? Como a gente está vendo aqui. Pega o multímetro, mede a tensão, aí aparece um valor tipo 12,65 volts e a gente pensa, pronto, bateria está 100%, o problema deve ser outra coisa. E é aí que mora o perigo. A tensão é só uma leitura superficial, é a aparência, a casca. Ela não revela a verdadeira saúde da bateria, que é, na verdade, a capacidade dela de entregar uma corrente gigantesca de energia sob pressão bem no momento da partida. Então, o que realmente importa? Para decifrar a força real da bateria, a chave para isso é uma sigla de 3 letras. CCA. É a corrente de partida frio. E essa analogia aqui é brilhante para entender isso. Pensa na amperagem, o famoso A, como se fosse o tamanho do tanque de combustível. Ele diz por quanto tempo a bateria consegue fornecer energia. Mas o CCA? O CCA é outra história. O CCA é a força bruta do músculo. É aquela explosão de potência que o carro precisa para girar o motor. A definição técnica é bem precisa, e o teste é feito a brutais menos 18 graus Celsius por um motivo. É nesse cenário que o óleo do motor engrossa, fica super viscoso e exige uma força gigantesca do motor de arranque. O CCA mede justamente se a bateria consegue fornecer essa força toda por 30 segundos sem desmaiar, ou seja, sem a tensão cair abaixo de 7,2 volts. É um verdadeiro teste de estresse. Agora sim, a ficha caiu. Então o ponto crucial é esse. Ter um CCA alto é a garantia de que mesmo naquela manhã super fria, a bateria tem o músculo necessário para dar a partida sem sofrimento. Não adianta nada ter um tanque cheio se não tem força para o arranque. Exatamente. Mas calma que tem outro vilão nessa história. Mesmo uma bateria com um CCA bom no papel pode falhar por causa de um inimigo silencioso, invisível, a resistência interna, que é causada principalmente pela sulfatação. Olhando para esse diagrama, o conceito fica fácil de entender. A resistência interna é literalmente uma barreira para o fluxo de corrente dentro da própria bateria. Pensa num cano entupido. A água está lá, a pressão, que seria a tensão, pode até parecer normal, mas o fluxo de água é mínimo. E a causa desse entupimento a gente vê aqui em detalhe numa visão microscópica. Quando a bateria fica descarregada por muito tempo, ou o carro só roda em trechos curtos, esses cristais de sulfato começam a se formar. Agora, olha bem na imagem da direita. Eles crescem e literalmente sufocam a área útil da placa. É como se a bateria estivesse sendo estrangulada por dentro. Certo, então a gente tem a tensão, que pode enganar, o CCA, que é a força de verdade, e a resistência interna, que é esse inimigo silencioso. Como é que um profissional junta todas essas peças para chegar a uma conclusão certeira e não sai trocando a peça errada? A resposta é seguir um processo, uma sequência lógica, um checklist. O diagnóstico moderno não olha só para a bateria de forma isolada. Ele é holístico, ele olha para o sistema de partida e carga como um todo. É química, física e eletrônica trabalhando juntas. O caminho correto é este aqui. Primeiro, sempre, a bateria. E não só com o multímetro, hein? Um testador moderno vai medir a condutância, que nos dá o real estado de saúde, o SOH. E aqui, tem um segredo que evita muito prejuízo. Se a gente pula essa etapa e a bateria está ruim, ela pode fazer um motor de arranque bom parecer defeituoso, ou um alternador parecer fraco. O que acontece? Troca-se a peça errada. Então, só depois de confirmar que a bateria está saudável, aí sim a gente avança para testar o arranque e o alternador. Essa ordem é fundamental. Faz todo sentido. Mas o que leva uma bateria a chegar nesse estado? É só o tempo de uso ou tem outros fatores que aceleram essa degradação? E o mais importante, dá para prevenir? Ótima pergunta. E a resposta está nessa frase de efeito que é muito verdadeira. A bateria não morre, ela é assassinada.
Quase sempre, a falha antes da hora é causada por fatores externos, não por um defeito de fabricação. E os principais assassinos estão bem aqui. O calor excessivo acelera a corrosão lá dentro. A vibração, se a bateria estiver solta, pode danificar fisicamente as placas. Deixar as luzes acesas, causando uma descarga profunda, danifica as células para sempre. E claro, um alternador com defeito, que pode tanto carregar de menos causando sulfatação ou carregar demais e literalmente fritar a bateria. Nossa, essa do carro parado é bem interessante. Muita gente acha que não usar o carro ajuda a poupar a bateria, mas aqui a gente vê que é o contrário. A tensão vai caindo devagarinho, semana após semana, por causa dos sistemas que ficam ligados, como o alarme. E essa descarga lenta é o cenário perfeito para aquela sulfatação que a gente viu antes. Exatamente. Mas a boa notícia é que a prevenção é simples. Este protocolo resume tudo. Primeiro, garantir que a bateria esteja bem presa, sem vibração. Segundo, manter os polos sempre limpos, sem aquele pó esverdeado, usinabre. Terceiro, fazer um check-up preventivo do alternador de vez em quando. E por último, se o carro for ficar parado por muitas semanas, o ideal é desconectar o cabo negativo ou usar um mantenedor de carga. Depois de toda essa conversa, fica muito claro, né? A questão vai muito além de só dar a partida. Uma bateria fraca, ou que não é a certa para o carro, pode forçar o alternador, afetar sensores, módulos eletrônicos. Então, a grande reflexão é essa. Cuidar do coração elétrico não é só para não ficar a pé, é para proteger a saúde de todo o sistema eletrônico, que nos carros modernos é super complexo. Entender isso muda tudo.